da nossa mensagem é: obediência parcial é desobediência. O nosso textual está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, 2 meia dúzia. Para você que entrou agora na internet, está nos acompanhando, em primeiro lugar, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Queremos fazer alguns pedidos a você que nos ajude na promoção deste canal. O nome do canal é A Igreja Sem Paredes, com S. Eu sou o pastor Louri Tchaikovsky e gostaria de pedir a você que está nos assistindo pelo Facebook que neste canal, A Igreja Sem Paredes, do YouTube, você se inscrevesse, compartilhasse, assinasse o sininho da notificação. Isso é muito importante para dar relevância ao nosso canal, deixando o seu like e para que esse canal ele possa ser difundido, não o canal propriamente dito, mas as mensagens. Então, o nosso propósito é atingir o maior número de pessoas dentro e fora do Brasil, como estão nesse momento nossos amados irmãos nos assistindo lá em Portugal. Vamos abrir então as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. 1 Samuel 15, 26. É um texto bastante conhecido. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Podeis assentar? Então Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. O homem que não tem Jesus no coração, o homem natural, segundo a teologia, ele tem muita dificuldade em relação a obedecer. Alguns acham que vão se apequenar, vão ficar menores, vão se tornar inferiores. Outros acham que não devem obedecer a ninguém, que eles cuidam das suas próprias vidas e por aí vai. E por que essas coisas acontecem? Exatamente por conta da natureza herdada pela humanidade de Adão, lá do pecado original. E o pecado nada mais é do que uma rebelião, uma rebeldia contra Deus. É uma ação onde você resolve não obedecer, se rebelar àquilo que Deus está determinando. Antes de prosseguir na nossa mensagem, ainda como preâmbulo, eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 palavras, o significado delas, para que fique melhor o nosso entendimento. Primeiro, o que é uma pessoa desobediente? O que é alguém desobediente? É que tende a desobedecer, que não é submisso, que não aceita ordens, normas. Alguém que não obedece. Tá? Então, isso é uma pessoa desobediente. Alguém que não, hipótese alguma, quer ser submisso. Ele não aceita ordens, normas. Por isso mesmo, muitos são demitidos de empregos, porque chegam nas empresas
que querem fazer aquilo que bem entendem. E, normalmente, as empresas, por menor que sejam, elas têm normas, elas têm regras. Ainda uma segunda palavra, rebelde. O que é uma pessoa rebelde? É aquele que se levanta contra a autoridade legítima ou constituída. Essa autoridade pode ser quem? Pode ser o próprio pai, a própria mãe, o patrão, acabei de falar aqui na relação de emprego, o professor, a polícia, as autoridades civis de uma maneira geral, o pastor da igreja, no nosso caso específico, e o próprio Deus. Há pessoas que não aceitam de maneira alguma a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Então essas pessoas, elas são denominadas rebeldes, pessoas rebeldes. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Aqui tem várias definições, mas nós vamos centrar aqui o nosso entendimento, para ficar mais fácil. Feitiçaria, o que é? Ofício de bruxo, do feiticeiro. Bruxaria, prática de magia para alcançar resultados por meio de ocultismo, de satanismo e diversos tipos de magia, incluindo a magia negra. A feitiçaria, ela não tem parte com Deus. Nenhum tipo de magia, nenhum tipo de bruxaria. É comum nos filmes, Hobbit, tantos filmes que tem aí, Senhor dos Anéis, e vários outros, né? Se colocar sempre a figura do mago como uma pessoa boa, como uma pessoa que vai trazer o bem, que vai fazer o bem. O próprio Walt Disney, ele tem uma personagem chamada de Merlin o Mago. E, inclusive, o próprio Mickey tem um desenho dele muito antigo, chamado de Aprendiz de Feiticeiro. Há vários filmes, na TV, no cinema, enfim, falando sobre magia, falando sobre feitiçaria, e sempre trazendo, reparem que sempre procuram trazer isso para as nossas crianças, sempre procuram influenciar. E a mensagem básica é: o mal não é tão mal assim, gente. Como se houvesse uma relativização daquilo que é mal, daquilo que é bem. O mal, ele pode ser relativamente bom, segundo esses filmes. Mas pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, mal é mal, bem é bem, céu é céu, luz é luz, treva é treva, é escuridão, é negritude. Pois muito bem, falando ainda sobre obediência, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formam os oficiais do Exército Brasileiro, eu tive a honra de estudar lá por 4 anos, existe uma frase no pátio de formaturas que está escrito assim: cadete. Cadete é o aluno da Academia Militar. Cadete, 2 pontos. Ides comandar, aprendei a obedecer. Você vai comandar, você vai liderar homens. Então, primeira coisa que você tem que fazer: aprenda a obedecer. Um bom líder, ele sabe obedecer. Então, isso é muito importante, irmão. Nós vemos na própria igreja, igreja do Senhor aqui, eu não falo de denominações, muitas vezes nós temos obreiros, auxiliares de trabalho, diáconos, presbíteros, pastores,
que não sabem obedecer e querem liderar. Isso é um defeito. É um defeito de fabricação. Tem que voltar lá atrás, voltar às primeiras obras. Por quê? Primeiro, a liderança, ela existe não para o líder ser reconhecido, aplaudido, nada disso. O líder, o dever maior e principal do líder é servir. Servir o seu subordinado, o seu liderado. Eu aqui como pastor estou 24 horas à disposição dos irmãos, de cada um de vocês que compõem a igreja do Senhor. Então, não quero incomodar, pastor, não me incomoda, é meu dever de ofício. Bom, queridos? Continuando. Aí nós fazemos a seguinte pergunta: o crente, o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo e vive para Jesus, ele pode ser desobediente? Para um pouquinho, pensa, não precisa responder para mim. Só medita. O crente, ele pode ser desobediente? Poder até pode, como eu sempre digo aqui, nós podemos tudo. Podemos tudo para o bem, tudo para o mal. Podemos, mas não devemos. O crente, o cristão, ele não deve ser desobediente, muito menos rebelde. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele nos levanta para sermos discípulos de Jesus e aceitarmos a sua disciplina, os seus preceitos e os seus mandamentos, que estão escritos na Bíblia Sagrada. Por isso que eu sempre falo e vou repetir 1 trilhão de vezes, enquanto eu tiver ar nos meus pulmões. Breca aí essa coisa da revelação. É revelação demais. E muitos consideram essas revelações que surgem dia após dia mais importantes do que a Bíblia. Uma promessa de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu já vi irmã dizer: Deus vai me dar o marido dela, contando para outra irmã. Isso ninguém me contou. Esse Deus é um Deus com letra minúscula. Não é o nosso Deus. Não é o Deus da Bíblia. Então cuidado com esse troço de revelação. E sabe quanto tempo faz isso, irmãos? 30 anos. Não foi ontem, nem semana passada. Isso vem de longe. Por causa de muitas revelações, surgiram e continuam surgindo várias seitas. O que é uma seita? É um grupo religioso que pratica, que professa o que? Heresias. O que são heresias? É tudo aquilo que não está na Bíblia Sagrada. Muito cuidado, ok? Muito bem. Então, Samuel, ele chega para Saul e diz: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. O que aconteceu? Falando de uma forma bem resumida, Deus havia determinado a Saul que combatesse contra os amalequitas, cujo rei chamava-se Agag, e destruísse absolutamente tudo. Tudo. Era para destruir tudo, inclusive os animais, vacas, carneiros, tudo que tivesse era para ser destruído. E o que acontece com Saul? Saul, ele vai para combater. Ele tinha 200 mil homens e 10 mil homens só de Judá. Ele vai ao combate. Ele é bem sucedido. Ele derrota os amalequitas. Porém,
Ato contínuo, logo em seguida, o povo que estava com Saul pede a ele que traga, primeiro, os animais vivos que Deus tinha mandado destruir. E ele trouxe, inclusive, o rei Agag vivo. E Deus havia determinado: fere Agag. E ele não feriu. E ele chega então muito contente e vai se encontrar com o profeta Samuel. Samuel, um homem de Deus, um homem temente a Deus, profeta. Ele começa a ouvir balidos de ovelhas, mugidos de vacas, sons de animais. E quando ele olha, vem Saul trazendo Agag, o rei dos amalequitas vivo, e aquele monte de animais. Segundo Saul, era para serem sacrificados a Deus em holocausto. Então, vejam, queridos, ele abusou da desobediência, vamos dizer assim. Porque os animais que eram para ele exterminar também, juntamente com o exército dos amalequitas, ele simplesmente traz para oferecer em sacrifício a Deus. Isso é uma provocação. É uma provocação. Então, o que nós vemos aqui? Saul cumpriu a ordem de Deus, destruiu os amalequitas? Mais ou menos. Mas ele não cumpriu a ordem de Deus. Porque ordem você cumpre na íntegra. Na íntegra. Imagina você trabalhando numa loja, numa empresa, o seu chefe, o seu patrão fala para você fazer determinada tarefa e você faz parcialmente. Por exemplo, olha, você vai acabar o expediente aqui, você vai jogar uma água aqui no chão, vai limpar, vai lavar tudo isso aqui. Aí a pessoa vai, joga a água e deixa a água. E aí daqui a pouco vai passar um funcionário ou um cliente, escorrega ali e cai. Por quê? Aí a pessoa pode dizer: mas chefe, eu limpei, olha aí, ó. Mas não limpou, concluindo a tarefa. Então isso, queridos, é uma coisa muito importante. É importante nos aconselhamentos pastorais. Nós estamos aqui não para inventar coisas ou tarefas, quaisquer que sejam, para a vida dos irmãos, não, mas para buscar da parte de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, direcionamentos, aconselhamentos que possam nortear a vida de vocês. E vocês têm todo o direito e toda a liberdade de seguir ou de não seguir. Agora, seguir parcialmente é não seguir. Você pega aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que mentia, não minta mais. Aí você vem com aquele negócio que alguns crentes gostam de dizer: ah, mas isso aqui é uma mentirinha branca. É só uma mentirinha, é uma coisinha básica. Não existe mentirinha branca. Ou é mentira ou é verdade. Isso é igual a honestidade. Ou a pessoa é honesta ou não é honesta. Ah, eu sou honesto, mas depois que passa da meia-noite, não, aí minha cabeça fica virada. Não, isso não existe. Ou você é do bem ou você não é. E isso, queridos, nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. Há um gato de luz na sua casa. Você pode continuar com esse gato e pode mandar tirar. Ah, pastor, mas se eu mandar tirar, eu vou ter que pagar a conta, né? Pois é. Ah, mas eu não tenho condição de pagar a conta.
não tem problema. Compra vela aí na vendinha, entendeu? Lampião, vai vivendo. Meu avô criou 10 filhos com luz de lamparina, de vela. Queridos, muitas vezes nós queremos nos justificar quando nós temos a intenção clara de desobedecer. Foi o que aconteceu aqui com Saul. Samuel vai inquirir Saul. E Saul vai dizer para Samuel: o povo, eu temi o povo, e eles quiseram preservar os animais, oferecer em sacrifício. Aí, eu fiz. Lembra? Lá no jardim do Éden, Adão e Eva, quando Deus vai inquirir Adão: Adão, onde tu estás? Aí Adão diz: tive medo e me escondi. E Adão sabia que Deus passeava todos os dias na viração do dia ali pelo jardim do Éden. E quando Deus vai questionar Adão sobre o fato dele ter comido não maçã, como muitos falam aí, está errado, não é maçã. Ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Isso não é maçã, não é pera, não é nada disso. É fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus tinha ordenado que Adão não comesse. E quando Deus questiona Adão, o que Adão fala? A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi, Deus? Sabe como é que é, Está aqui e tal. Está errado. Desobediência. Por que a pessoa desobedece, irmão? Porque é fraca moralmente. E no reino de Deus nós não podemos ser fracos. A força não está no músculo, não está na quantidade de arma que você tem. Isso não é força. A força está no coração do crente, na sua vontade, no seu desejo de seguir a ética cristã, de seguir a moral cristã. É isso que nos faz fortes. É isso que faz com que um filho olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe e veja: meu pai, minha mãe é um exemplo de vida para mim. Eu não estou falando de perfeição absoluta, tá, queridos? Porque nenhum de nós é perfeito. Mas no reino de Deus nós não podemos ficar em cima do muro. Então Deus dá essa ordem a Saul. E ele obedece então de maneira parcial. É questionado pelo profeta Samuel. E observe a fraca liderança de Saul e a sua desculpa. Tá? Nesse mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 20 e 21 diz assim: Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho. Ou seja, Saul estava querendo se justificar diante do profeta. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Estão entendendo? Então, Saúl demais o povo tomou o melhor das ovelhas e vacas, enfim, não era para fazer. E Saúl tinha que ter usado a sua autoridade. Então, irmãos, não titubeie, não se atemorize. Você tem que usar a sua autoridade naquilo que você faz, use. Seja diante da sua família, diante dos seus filhos. Não é autoritarismo, tá? É autoridade, é diferente. Autoridade você utiliza sim, com pulso firme, com rigor, porém, biblicamente falando,
o que nós podemos chamar de um sereno rigor. É rigoroso, mas é brando. Você conversa com as pessoas, você convence as pessoas, você ouve as pessoas, mas não pode ceder. Esse é o erro. Ah, pastor, eu tenho que chamar a atenção do meu filho. Ah, mas dá uma dorzinha no coração, tadinho. Tadinho. É agora que você tem que chamar. Porque depois quem vai chamar a atenção dele é a polícia. A hora é agora. Então, exerça a autoridade que Deus te deu. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja. Isso não é ser autoritário, não, irmão. Tá? A pior coisa que tem para um líder, em qualquer nível, em qualquer situação, é um líder fraco. Você tem, por exemplo, trabalha na empresa, tem um encarregado do setor. Aí ele vê os outros pegando material, levando embora para casa, pegando peça, levando ferramenta. Aí ele chega, poxa, levou, né? O que eu posso fazer? Ué, não é a sua função? Enquadra, chama atenção, traz aqui de volta, coloca aqui na caixa de ferramenta aqui, coloca cadeado. O que não vai fazer? Esse medo, tá? Isso não é uma coisa de Deus, vamos falar assim. Essa coisa de não poder falar a verdade. Fale a verdade com tato, com serenidade, mas diga sempre a verdade. Porque quando você não fala, você vai fazendo com que aquele seu liderado, ele crie maus hábitos. Aquele seu filho, ele cria um mau hábito. Ele vai ficando mal educado, em vez de ser bem educado. A educação, ela coloca limites. As regras, as normas colocam limites. Nós temos no Brasil, por exemplo, dentro do direito, vários códigos. Nós temos um código penal, nós temos um código civil. Enfim, são várias leis para regular a conduta das pessoas. E na palavra de Deus não é diferente. Na palavra de Deus não é diferente. Tá? Amor, todas as vezes que você ouvir a palavra amor, à luz da Bíblia, amor significa, diante de Deus, do trono de Deus, responsabilidade. Amor significa regras. Amor significa obediência. E Jesus, ele fala sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha que coisa linda. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Quem me ama, me obedece. É isso. Ah, Jesus, eu juro que te amo, mas está sempre no erro, está sempre com a vida torta. Que amor é esse? A única demonstração, irmãos, no tempo presente, que nós podemos dar a Deus do nosso amor a Ele, é obedecendo às Escrituras. Por isso nós temos que conhecê-las. Se a gente não conhecer a Bíblia, você vai obedecer o quê? Imagina um advogado, ele chega diante do juiz para defender um cliente, e aí o juiz fala lá uma questão relativa à lei, envolvendo a causa daquele cliente. O advogado não sabe. Ih, doutor, o senhor falou essa lei, né? Puxa, agora eu me lembrei. Nesse dia na faculdade eu faltei. Tinha jogo do meu time. E sabe como é que é, né, doutor? Tinha que ver. Poxa, era final, campeonato. Aí eu perdi essa aula. Isso se justifica? E aí você vai chegar como crente
diante de Deus, que a palavra de Deus diz que nós, igreja do Senhor, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não é juízo final. O juízo final é para o ímpio, para a condenação. Mas nós estaremos diante do Senhor. E o que nós vamos dizer para Jesus? Jesus, eu sinceramente, eu quase nunca ia na igreja, negócio chato. Negócio de pregação, escola bíblica, não. Aquela letrinha da Bíblia, eu tinha que ficar lendo aqui em casa, orando de joelho. Eu tenho um problema no meu joelho, Jesus. Aí sabe como é que é, né? Eu ia passear, ia não sei para onde. Eu não sei se vai ser exatamente assim. Mas uma coisa eu digo, gente. Ser crente não é ter vida fácil não, tá? Vocês que gostam de luta, né? Essa luta que passa aí na televisão, vocês já viram que às vezes um lutador, pode ser qualquer luta aí, boxe, qualquer coisa aí, o lutador, ele está ganhando a luta, ele vai a luta toda, chega no último round, ele dá uma brecha e o adversário dá um socão nele, ele cai estatelado ali na lona. Quem é o adversário da nossa alma? O diabo. Abre a guarda para você ver. No mundo espiritual, sem abrir a guarda, a gente já tem embates terríveis, homéricos, diários. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. O mundo espiritual não para. Não é que o diabo seja maior que Deus, não é nada disso. Só que nós, crentes, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. É um combate interminável, até o nosso último dia aqui na terra. Então, em vez de você ficar se lamoreando, fraquejando, eu sou um coitadinho, vem para a igreja, se une aos irmãos, vamos buscar aqui na consagração, no estudo da palavra de Deus, vamos orar junto, vamos clamar ao Senhor, e vamos vencer, vamos atropelar, irmão. Atropelar as trevas. A palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Você vai ficar se laboreando ainda mais quanto tempo? Avança em oração, calado, com lágrima nos olhos. Às vezes o ímpio chega lá, perdeu, está derrotado, olha lá, está acabado. Não está não. Sabe por quê? Porque não soou ainda o final do último round. E nós temos que lutar até o fim. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para fechar aqui, irmãos, o profeta Samuel, ele exorta Saul, como nós vimos aqui no versículo 26, porque no 25, Saul pede a Samuel que perdoe os pecados dele. Olha só o que ele diz, no 25, Saul falando para o profeta Samuel: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Aí é quando Samuel, no versículo 26, diz a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Saul acabava de perder o seu reinado. Não foi coisa pouca, não. Foi um reinado que ele estava perdendo. E olha a atitude do homem de Deus, porque o homem de Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. E você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Fica essa coisinha, esse carro, esse motor que nunca pega, esse carro que nunca liga. Por quê? Porque infelizmente algumas pessoas não querem ter compromisso com Deus. E aí?
A pessoa tem a liberdade de entregar a sua vida a Cristo e tem também a liberdade de negar Jesus. Agora, cabe a nós o quê? Ele conhece a palavra, ela conhece a palavra e não sei o que se dane para lá. Não, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos cobrir a vida da pessoa em oração. Só que nós não podemos entrar dentro do corpo da pessoa e fazer aquilo que ela tem que fazer. Isso nós não podemos fazer. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Samuel. Ele, como homem de Deus, Saul, como um falastrão, como um mentiroso, um fanfarrão, quis aparecer lá, estava com mais de 200 mil homens, aquele exército grandão. Aí chegou, achou que... Só que ele estava desobedecendo a ordem de Deus. Tá? Isso é muito grave. Então, para encerrar, como eu havia dito, versículo 23, 22 e 23, Samuel, ele faz essa exortação a Saul. E eu gostaria que vocês, igreja, me acompanhassem. Versículo 22 e 23 de 1 Samuel 15. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E aqui eu faço uma pausa. A alegação de Saul é que ele preservou aquele gadão todo dos amalequitas, aquele monte de gado, vaca, ovelha e tal, para oferecer em sacrifício. E Samuel está dizendo: obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifício. Obedecer, obediência. Irmãos, preste atenção. Obedecer a palavra de Deus é melhor do que oferecer sacrifício. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso pela igreja ou para a obra de Deus. Mas você está obedecendo? Eu conheci irmãos que construíam templos maravilhosos e perseveravam ali, sabe? Coisas lindas. Mas a vida era torta. A vida era em desobediência à palavra do Senhor. Deus recebe isso? Não. É igual a oferta. A pessoa fica pensando que uma oferta boa é uma oferta com mais de 500 reais, de R$1.000, de R$3.000, não sei. A oferta, ela pode ser boa na ótica do quantitativo, mas a oferta boa é aquela oferta em que o seu coração está puro. Pode ser uma moeda de 10 centavos ou menor, pode. Não quer dizer que tenha que ser sempre assim. Mas o seu coração tem que estar puro diante do Senhor. Você não pode ter mágoa contra o seu irmão, contra a sua irmã. Entendeu? Parece assim que é extremamente difícil ser cristão. Extremamente difícil não é, sabe por quê? Porque Deus já colocou em mim e em você o Espírito Santo de Deus. Amém. E o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa batalha diária. Ele nos ajuda. Tá? Então, e a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Ele sente a nossa dor. Você está com o coração doído, combalido? O Espírito Santo que habita em você, ele está bem. Ele está bem calmo. Porque uma pessoa sente. Deus é uma pessoa. Na realidade, é um Deus triuno. São três pessoas num único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No versículo 23, aí Samuel diz para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar
que é porfiar? É teimar, é aquela criatura teimosa. E o porfiar é como iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, queridos, Saul, segundo as Escrituras, ele era um homem grandão, bonitão, fortão, mas internamente ele era fraco. Moralmente falando, ele era um homem fraco. Então, ele temeu mais aqueles que estavam com ele no exército, embora ele fosse rei sobre aqueles, do que a Deus. E qual é o ensinamento disso para as nossas vidas? São muitos ensinamentos, né? Primeira coisa, obediência parcial é desobediência, tá? Então aprenda isso e leve isso para a sua vida. Nós temos que ter então, queridos, a partir de hoje, cuidado com as ordens que nós recebemos de qualquer pessoa que exerça autoridade sobre nós. Como eu disse, pode ser um patrão, pode ser um chefe, tá? O nosso pai, a nossa mãe. Mas meu pai, minha mãe está velho. E daí? Você também vai envelhecer se você não morrer antes. Ele perdeu a autoridade porque ficou mais velho? Não. Ele pode ter até ficado, ou ela, sua mãe, um pouco mais fraca fisicamente. É normal, os anos vão passando. Agora, ela continua sendo autoridade sobre a sua vida. Então, seja pai, mãe, pastor e principalmente o próprio Deus, por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Obedeça, procure ler, procure aprender, procure compreender, para que você possa colocar em prática aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro para filósofos que vão depois se reunir, sei lá onde, numa praça, na beira de uma praia, e vão ficar tergiversando, falando. Não. A Bíblia é um livro em que você tem que vivê-lo. Você vai botar aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus em prática, no seu dia a dia. Vai ser de uma vez só? Não. Você vai aprender. Às vezes você pode falhar, você pode errar, mas não pode perder o rumo. Quando nós andamos na selva, por exemplo, o meu curso de guerra na selva, nós fizemos um deslocamento de mais de 20, 30 quilômetros dentro da selva. Como? Com uma bússola. Mas não tinha um mapa? Não, não tinha um mapa, tinha só a bússola. Então você marcava aquela direção e você ia seguindo na sua patrulha aquela direção. Por quê? A bússola, ela te dava o rumo, o caminho. E qual é a bússola do cristão? A palavra de Deus. Então crie gosto pela Bíblia. Goste de ler a Bíblia. Tenha esse desejo. Pastor, eu começo a ler da sono. Lê em pé, lê andando, dá teu jeito. Se for para ficar no zap vendo dancinha de TikTok, toque-tique, você fica aí meses. Não é verdade? Então, e a palavra de Deus? Depois você esquece tudo que você viu no TikTok, ou no WhatsApp, ou sei lá onde. Então, importante isso. Se você tiver dúvida sobre a palavra de Deus, tire aonde? Na igreja. A igreja é o lugar de você retirar as dúvidas. Tá? Agora, não fique com dúvida. E se você receber uma ordem, volto a dizer, ou um aconselhamento do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, no momento que você receber aquele direcionamento, lembra que eu falei da bolsa? Se tiver dúvida, pergunta no momento certo que você está recebendo aquela missão, aquela ordem, aquela tarefa. Para quê? Para que você não venha cumprir aquela tarefa parcialmente, a obediência parcial. Eu obedeci a minha mãe parcialmente,
Ela falou para não me casar assim, assim, assim. Eu no começo até obedeci um pouco, mas depois eu vi, aí resolvi me casar ou me ajuntar. Isso acontece com um monte de gente. E aí dá para os burros na água. Porque às vezes a mãe e o pai falam, o rapaz trabalha, aí a moça, não, mas pai, ele tem um corpão, ele é lindo. Tem um corpão. Às vezes acontece o contrário. Eu vi um caso de um jovem muito usado por Deus, uma bênção, estava com emprego garantido para ir para a Grécia, trabalhar lá com navio, um monte de coisa, ganhar muito bem. Era um rapaz muito inteligente, muito temente a Deus. E de uma hora para outra, ele decidiu largar a noiva no altar e se casar com uma moça que tinha um corpão. Uma moça rixosa, briguenta, encrenqueira, e está lá ele, sofrendo. Todo dia é um sofrimento o casamento daquele rapaz. Por quê? Porque não deu ouvidos à sua mãe. Entende, querido? Por isso que a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, quando você receber um aconselhamento de alguém mais velho, mais experiente, alguém que tenha autoridade sobre a sua vida de alguma maneira, pare, pense. Tem uma coisa que é muito curiosa, é o S-T-A. Como assim? S, sentir. Isso eu estou trazendo aqui uma palhinha da neurociência, tá? Sentir. Por que sentir? Porque a gente é um poço de emoção, né? A gente sempre está sentindo. A gente sente alegria, sente raiva, sente tristeza, estamos sempre sentindo. Aí vem pensar e depois o agir. Se você fizer nessa ordem, quando você pensar, ainda que você esteja sobre uma forte emoção e você, por exemplo, tiver vontade de brigar com alguém, por exemplo, você sentiu, alguém passou na rua, te ofendeu, te xingou, aí você sentiu o quê? Uma raiva, uma ira, mas aí você pensa, não, peraí, esse camarada aí, ele arruma encrenca com todo mundo, ele é assim mesmo. Aí qual vai ser a sua ação? Eu vou deixar para lá. Agora, há pessoas que colocam o contrário, sentir, agir e depois vai pensar. Então a pessoa sentiu a raiva, ela já parte para cima, e já briga, e já bate, já apanha, e já xinga. Aí depois ela vai pensar, puxa, que bobagem que eu fiz. Certamente, se Saul tivesse feito isso, ele teria obedecido a Deus e não teria perdido o seu reino. Que nós possamos, irmãos, ter, a partir do dia de hoje, isso muito firme na nossa consciência, no nosso coração. Obediência parcial é desobediência. A Deus nós devemos obedecer integralmente. E aquelas pessoas, volto a repetir, que Deus levantou como autoridade sobre as nossas vidas, da mesma forma. É bom, é prudente que a gente obedeça integralmente. Se você tem dúvida, se você quer argumentar no momento que aquela pessoa está te dando a direção, argumente naquele momento. Mas por que isso? Mas para que isso? Ela vai te explicar. Mas depois que você recebeu a missão, só te resta cumprir. E que nós, como bons cristãos, possamos cumprir todas as missões que o Espírito Santo de Deus nos der. Porque a seara, diz a Bíblia, o Senhor Jesus fala isso,
ela é grande, são poucos os ceifeiros. Vocês estão aqui. Poderíamos estar milhares, milhares e milhares, mas vocês são valiosos. O valor de cada um de vocês é inestimável, não tem como medir. Por isso, Deus deu o seu Filho Jesus, por amor a mim e a você, para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos resgatar do pecado, para que nós pudéssemos ser livres da condenação eterna e termos direito à vida eterna. E a sua ressurreição ao terceiro dia atesta e comprova que o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício eficaz e é eficaz até hoje e será eternamente. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar.